Olá, consciência iluminada, tudo bem com você? Meu nome é Grazi, eu venho aqui contar o meu relato usando a ressonância harmônica. E hoje eu tive um insight assim bem forte de algo que eu estava vivendo, né? Todo mundo aí que está fazendo, que é ressonante, sabe que a gente começa a vivenciar coisas, situações. Eu acho que a gente vai literalmente para a sombra para poder depois ir para a luz, né? Algumas pessoas é mais fácil, mas eu acabei indo muito para a sombra de alguns dos meus pedidos. Então eu quero compartilhar um com vocês que é o medo de crescer. Sério, eu tive muito medo de crescer, muito medo de crescer. E isso começou a dar uma atrapalhada aí na minha vida, né? Antes, só quero ressaltar que eu não trabalho com o professor Eli Couto, né? Só tô dando meu relato aqui, a minha experiência com a ferramenta, o que tem acontecido na minha vida, né? Então, eu só compartilho o meu relato, a minha experiência, que pode ajudar muito vocês também, né? Eu acho que como no universo não existe coincidências, a gente acaba se esbarrando aí, né? E um vai ajudando o outro. Então, eu dou meu relato até para mim ver a minha evolução depois e ajudar aí quem eu puder. Então, eu notei que eu coloquei muito pé no freio, né? Depois que veio, que eu fiz alguns pedidos, né? E um deles foi o medo de crescer. E o medo de crescer me levou para um lugar muito restrito. Por quê? Porque eu não queria de jeito nenhum, eu estava muito resistente. Eu estava muito resistente mesmo, porque as oportunidades apareciam e eu meio que colocava o pé no freio, entendeu? Meio não, colocava o pé no freio. Então, eu comecei a perceber um tempo depois que eu tava com esse medo de crescer. Porque assim, há um tempo atrás, quando eu era bem mais jovem, eu pensava assim, eu tô viajando, eu tô num hotel que a cadeira tá fazendo um pouquinho de barulho, certo? Vai sair no vídeo. Não, acho que vai dar certo, vou tentar não fazer tanto barulho pra não dar muito eco. E voltando, eu eu tava com muito medo de crescer, porque quando eu era mais nova, eu pensava o seguinte: depois que eu alcançar, imagina eu ter tudo que eu quero, não vai ter graça. Aí eu pensava, eu vou morrer, né? Porque, tipo, eu vou ter tudo, que graça vai ter? Eu não vou ser desafiada para nada. Eu tinha isso na minha cabeça, uma crença horrível, limitante, entendeu? Porque não tem como, não existe limite, a gente vai crescer, entendeu? Não existe limite, a gente tá aqui para crescer. Então, quando eu chegar num certo ponto, eu vou, né? É meta em cima de meta, e meta, e meta, e meta. É quebrando as metas, entendeu? Então, era uma crença que eu tinha muito limitante na época. E eu acho que isso foi também, algum ponto, nisso me atrapalhou, entendeu? Porque eu tava super resistente, colocando o pé no freio a todo tempo, sabe? E agora, saí aqui, eu tô viajando, eu saí pra almoçar e tava voltando, tava pensando, cara, o medo de crescer é absurdo. Por que a gente tem esse medo de crescer? Aí eu fiquei me questionando o porquê que eu tinha esse medo de crescer, né? E aí eu percebi que a gente tem muito medo de crescer porque parece não, aquela reprogramação que a gente tem, sabe? Que colocam na gente quando criança, que quando a gente sobe, o tombo é maior, lá em cima o tombo sei lá, todas essas crenças, sabe? E eu fiquei com aquilo na cabeça de que, meu Deus, imagina, eu não posso me sentir tão grande, entendeu? Eu não posso me sentir tão. Sabe quando a gente começa a crescer, que a tua autoestima tá legal, que o dinheiro tá vindo, que todas as coisas estão dando certo, a gente tem aquela crença que, ai meu Deus, tá dando tudo certo, então daqui a pouco vai dar uma coisa errada. Ai meu Deus, eu tô subindo, daqui a pouco eu posso cair, entendeu? Então eu acho que essa crença foi uma das crenças responsáveis
por eu ter tanto medo de crescer. Sabe o medo do tombo? Só que eu cresci numa época da minha vida e eu tive um tombo muito grande, né? Talvez seja isso também. Só que eu tinha essa crença. E agora eu mudei essa crença, porque na verdade não necessariamente um tombo é um tombo, né? Às vezes a gente tem que descer um pouco para pegar um impulso e ir mais longe, né? Às vezes é algum aprendizado que a gente precisa ter, né? Para mudar alguma coisa na nossa vida, que nem a gente pede, ai Deus, eu quero ganhar tantos mil por mês. E aí você é demitido e o que você acaba fazendo? Você acaba culpando Deus, fica bravo, fica resmungando, falando coisas negativas, porque você não aceita aquilo. Só que se você pediu para Deus aumentar o seu salário, que você quer ser mais próspero, mais rico, ou seja o que for, pode ser uma outra questão sem ser dinheiro, você pediu isso para Deus, e quando Deus faz o seu patrão te demitir porque algo melhor vai vir, você, em vez de confiar, você acaba fazendo tudo isso. E aí bloqueia tudo, entendeu? Então, eu entendi isso, entendeu? Isso foi o que fez mais sentido. E hoje eu tive essa consciência e queria passar aqui para vocês. Porque às vezes a gente tem tanto medo de cair que a gente acaba impedindo o nosso crescimento por conta desse medo de cair. Só que a gente tem que entender que às vezes cair faz parte, entendeu? Faz parte do processo. E tá tudo bem a gente cair. Só que quando a gente levanta muito mais forte, a gente tem um impulso muito maior. Então, se a gente ia chegar aqui, a gente desceu, a gente vai, com certeza a gente vai chegar aqui, entendeu? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. O vídeo não vai ser tão longo, até porque eu tô um pouquinho sem tempo, eu tenho que viajar de novo. Só que eu não queria ficar sem gravar esse vídeo essa semana, porque essa semana tá muito corrida pra mim e eu não ia ter tempo de gravar. E aí agora eu tive um intervalinho, eu pensei, vou gravar isso pra eles, porque alguém que está aqui nesse vídeo precisa saber disso, entendeu? Não tenha medo, não tenha medo. O medo te impede de chegar em lugares extraordinários. Não, peraí. Extraordinários. O medo te impede de chegar em lugares extraordinários. Então, não tenha medo. Confie em Deus, né? Sempre peça para que seja feita a vontade dele, para que ele dirija a sua vida, mas não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de cair. Cair às vezes é necessário, faz parte do processo, mas tenha certeza absoluta que depois da tempestade vem a bonança. Então, com certeza, dias bons virão. Não tem como você ficar nesse ciclo ruim para sempre, entendeu? E outro ponto interessante que eu tive quando nós passamos por esse desafio de entender as coisas ruins, assim, chegar num estado bem complicado, a gente tem que nos precaver, né? Exemplo, agora que eu já sei que pode ser que sim, que uma hora eu esteja lá em cima, outra hora lá embaixo, quando eu estiver lá em cima, eu vou cuidar das coisas para que se um dia vir eu estar lá embaixo, se esse dia, né, quando esse ciclo virar, né, no caso, eu vou estar muito mais prevenida, muito mais precavida, muito mais resistente, né, a toda a tempestade que eu vou passar, do que se eu não me prevenir. E foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha noção, eu não tinha ideia, eu ainda não tinha consciência disso. Então, hoje eu tenho outra visão. E também eu quero que você que me segue aqui, que se inscreveu no meu canal, se identificou comigo, também tenha isso, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu só queria falar muito isso pra vocês, tá? Que tenha entrado no coração de alguém, que tenha ajudado alguém de alguma forma, já está ótimo pra mim, porque eu acho que ajudando uma pessoa, que a gente ajude uma pessoa, já a gente fez nosso papel, né? Não tá. Eu vou ir lá. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí pra me ajudar, dá o like se você gostou. Se você não gostou, também dá um dislike aí, porque também ajuda aí a dinâmica a entender,
Deixe seu comentário, alguma dúvida, alguma sugestão. E eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.